Deve ser para a atualização da planilha. Bom, boa noite, senhores. Tudo bem? Vamos conversar com o nosso amigo Demétrio. Tudo bem, Demétrio? Obrigado por ter aceitado o convite da gente aí. O Keppel está fazendo um trabalho fantástico. Ele fica simplesmente 8 horas mandando Pix de 1 centavo para a pessoa, para Sim, que ela lembre. olhe a mensagem, entendeu? E dê uma certa moral para ele. E aí ele falou, chega, eu vou fazer a live com você. Não é não, Kepper? Não, O Gustavo tá cabuloso. Márcio, primeiramente, eu que agradeço aí o convite, né, cara? Já tava até triste que vocês não me convidavam. O Keppel disse que ia me convidar e não me convidava, né? Imagina, é uma honra para a gente. O Demétrio, conta para a gente, você tem um projeto educacional, né? Sim. Como é que é isso? Conta aí como é que começou, como é que você se apaixonou pelo mercado, primeiramente, tua formação. Quem é o Dedé? Bom, começar pelo início, né? Como eu comecei no mercado, né? Basicamente, comecei no mercado no finalzinho de 2008 e eu, depois daquela confusão todinha de Dilma, daquelas coisas todas que aconteceram, eu entrei no mercado muito sem conhecer, né? Tenho ainda uma empresa, né, na área de saúde no Brasil. Começou a sobrar um dinheirinho, eu comecei a ver que a grana que eu botava lá no banco, que era LCI, LCA na época, né? Aquelas coisas assim, nada dava dinheiro, né? O Heiser tá assustando ali, né, cara? O Racer? Deixa ele é todo. E É uma aí, figura, é uma figura. E aí eu comecei. E aí eu comecei a botar através de fundos, comecei a colocar uma grana. Minha mulher começou a me dizer, pô, vamos ver, a gente fica gastando, vamos começar a guardar uma grana. A gente foi guardando, né? E comecei através de fundos. E aí, cara, 2008 foi aquela confusão toda, e 2009, uma boa parte de 2009, o mercado sofreu bastante também, né, em 2009. E aí me fez o interesse, por quê? Porque tu compra um fundo, a cota não anda, né? E aí tu vai querer saber o porquê a tua cota que tu pagou ali não anda, né? Tu botou tua grana lá, em vez de crescer, tu só perde, né? E, e aí eu comecei a estudar o mercado, comecei a entender o porquê aquela grana que eu botava lá no fundo, que eu preenchi meu perfil lá na corretora, deu que o meu perfil era agressivo, eu fui logo escolhendo os fundos mais agressivos e coloquei a grana, né? E, e aí eu comecei a estudar o mercado, né? E aí com o tempo, logo que eu comecei a estudar, já comecei a gostar daquele negócio, já achei a sacanagem legal, né? Já achei que era uma coisa legal e comecei a me dedicar a estudar primeiro essa questão de o que eram, como é que operavam os fundos e, e como que era o desenvolvimento deles, tudo, e eu fui me interessando por essa questão de papéis, né? E No aí comecei a fundo, estudar. no fundo, quando você colocou, porque eu lembro de 2007, eu tirei um carro zero, era um Sentra, os caras me chamavam de tiozão naquela época. E eu já, né? Imagina que se eu já sou hoje, imagina naquela época. Exato. Mas aí, cara, quando eu tirei o dinheiro para comprar o carro, eu lembro que foi em dezembro, logo veio uma paulada, e o que eu tinha no fundo lá virou assim ridículo, né? E eu também fui tentar fazer. Você tomou alguma porrada dessa, não? Sim, não foi tão forte, porque eu dei a sorte de ter entrado no final de 2008, que já tinha dado uma porrada forte. Mas mesmo assim, houve correções durante 2009 que também foram bem doloridas, assim, né? E aí, assim, quando tu entra no mercado, tu quer olhar o home broker toda hora, tu fica olhando tua cota para saber quanto que tá, aquele negócio, não tem jeito, né?
E foi assim, só que eu não tomei uma porrada tão grande, sabe? Nesse, mas para mim, eu não estava acostumado com o mercado. Eu vejo que acontece. A pessoa, quando ela entra no mercado, ela entra com aquela cabeça achando que só vai ganhar, né? Ela entrou para ganhar. Então, qualquer perda é muito dolorosa. Mesmo que ela seja pequena, ela é muito dolorosa, né? Mas tem os males que vêm para bem. Me fez ir a fundo, estudar e entender como funciona a questão de operações, em ações. E aí eu fui. Comecei a estudar ações, comecei a estudar opções, comecei a estudar dólar, comecei a estudar índice. Fui indo. E aí eu comecei eu mesmo a operar meu dinheiro mas assim eu fazia operações assim, posições e ficava olhando esporadicamente e sempre estudando, né? E aí depois com o tempo, a partir de 2015 mais ou menos, por aí eu comecei tipo assim algumas horas do dia, né? Que eu tinha minha empresa, mas eu reservava algumas horas do dia para fazer operações intraday. Eu já estava me sentindo confiante em fazer operações no dia a dia, e aí eu comecei, fazia day trade, e aí comecei a tomar porrada, aí tu começa a apanhar, né, cada vez mais, day trade, aquelas coisas todas. E assim, mas sempre muito, aquela questão, tu também muito covarde, né? Tu é muito covarde para ganhar, é muito corajoso para perder, aquela coisa normal. E aí eu vi que o que eu sabia eu não era suficiente para que eu pudesse ter um bom desempenho. Eu me toquei, cara, sempre gostei, fui sábado, domingo eu estudava e aí durante a semana botava em prática e fui indo, fui fazendo curso e cada vez me aprimorando mais e tipo assim, eu comecei, eu acho assim, eu comecei a criar uma maturidade para entender que o quanto que se eu tinha como objetivo de ganhar, eu tinha que ter um objetivo também de perder. Eu tinha que ter a sensibilidade tanto para ganhar como para perder. Não só para Demetrio, perder. nessa época que você falou que você estudou para caramba, era mais difícil de separar o joio do trigo, assim, né? Saber quem que era picareta, quem que dava um curso legal, porque não era uma época de explosão de CPF na bolsa, né? O pessoal era mais, não, bolsa de valor é bichão, não pode, né? Você teve essa dificuldade? Você chegou a... Se tu me perguntar hoje, tá? Eu acho que eu caí 90% na mão de picareta e 10% na mão de gente boa. Só que eu vejo assim que o picareta, cara, ele me ajudou muito, porque assim, o picareta ele te ensina coisa errada, ele te mostra coisa errada, entendeu? E isso, quando tu vê, quando tu começa a entender o mercado, tu começa a fazer, tu começa a ver assim, pô, aquele cara lá, velho, eu não posso ser como aquele cara, eu tenho que ser diferente, entendeu? Então até o picareta, ele acaba te ensinando alguma coisa, né? O que tu não deve fazer. É legal isso, né? Porque eu comecei a perceber que algo estava errado quando eu estava operando, e eu nunca vou falar quem é esse professor, mas eu estava operando melhor que o cara. Sim. Aí realmente eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Não pode ter essa dicotomia, esse negócio, né? Então, isso mostra, em todos os treinamentos que eu fiz, eu tirei alguma coisa de bom para mim, mesmo que seja, não faça o que esse cidadão está fazendo. Exatamente. Eu também sou assim, cara, assim, depois, assim, eu acho que esse boom de CPFs e essa questão de grupos que foram se formando, isso ajudou demais, como esse grupo aqui ajuda quem é iniciante, quem é intermediário e até quem já é mais experiente no mercado, porque dentro do grupo aqui tem gente muito experiente, entendeu? Que às vezes tu tá com o racional, discute o racional e tu acaba, às vezes tu pensa uma coisa, se tu é aberto a ouvir o que os outros te falam, tu ouve e tu tira para ti mudar a tua opinião ou de repente melhorar a tua opinião sobre um racional, né? E eu acho que essa questão de grupos, internet e tal, acabou fazendo com que quem
tem interesse, quem se dedica, hoje em dia o cara consegue evoluir muito mais rápido do que quando a gente começou lá atrás, né? E como você considera porque, óbvio, tem uma transição entre você ganhar e perder, ganhar e perder, ganhar e perder, e começar a ter uma consistência maior entre o que você aceita de perda quanto o que você tem coragem de ganhar, né? Como é que foi essa transição para você? Você focou na gerência de risco? Você teve um sistema de alvo? Como é que foi isso, Demetrio? Cara, eu vou te falar uma coisa que, assim, o que mudou mesmo para mim, e eu acho que quem é meu aluno hoje, e tem algumas pessoas aqui que me acompanham, o Chitão, eu sei que está lá na sala, o Daniel Long, que está aqui agora, eu foco, cara, eu sou muito risco-retorno. Para mim, a hora que eu comecei a entender o que é risco-retorno e o que compensa tu fazer numa operação, quanto que aquela operação, primeiro eu comecei a pensar, quanto que essa operação pode fazer tu perder e o quanto essa operação tu tem de alvo que tu pode realmente ganhar, a possibilidade de tu ganhar. A partir do momento que eu comecei a entender isso, cara, mudou minha vida, entendeu? Então, por exemplo, eu hoje, no meu operacional, tá? Basicamente, eu não entro em operações onde o meu risco-retorno está acima do que eu quero ter de stop para aquela operação. Tá? Risco-retorno, né? Risco-retorno. Sempre o risco-retorno na veia, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho operações de média, de operações de retorno à média, algumas coisas que eu uso, eu nunca entro na operação se o meu pré-requisito de risco-retorno, por exemplo, quanto que eu quero ganhar e quanto que eu estou disposto a perder naquela operação, ele não for favorável para mim. Então, se não for favorável, eu não faço. Entendeu? Eu prefiro deixar de... mas aquela operação foi boa, Dedé. Os caras sempre falam. Às vezes a gurizada lá, tu não pegou, mas eu peguei. Eu fui lá na operação. Beleza, mas se ele tivesse tomado stop, teria tomado um stop maior do que a operação poderia ter dado o stop para ele. Mas não deu. Beleza. Sorte ajuda também, né? Mas na próxima pode ser falta de juízo, né? Falta Exatamente. de juízo, sorte. O capetinha sempre te dá 500 para tomar 1.500. Eu prefiro ter sorte e ter sorte e acertar dentro do meu operacional do que eu ter toda vez azar fora do meu operacional. Então eu vou esperar chegar do meu jeito, entendeu? E eu vou lá e faço. A disciplina ajudou? Cara, eu basicamente, cara, assim, no início, a gente, cara, todo mundo, né, é muito, nós temos uma tendência, principalmente, tá, para quem é 100% gráfico. O cara que fica no gráfico, ele vê isso no day trade eu falo assim, basicamente o cara olha no day trade um candle grande, ele quer entrar, ele acha que, pô, o candle fez aquilo ali, vou junto. Pronto. Já era. Né? Não tem. Entendeu? Mas chegou no teu... Onde era a tua entrada? Tu estava esperando aquilo, tu fez... não, porque tu viu um candle grande, tu entrou, a tendência é que tu fugiu do teu operacional, do que tu está esperando fazer, e que tu vai tomar um stop, cara. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, ou tu vai ter que correr atrás da operação, coisa que eu não gosto. Eu sou operador de tendência, eu não gosto de operar contra a tendência. Não é que eu não faço. Tenho operações que eu faço, mas eu gosto de operar na tendência. Eu gosto de operar só no fluxo. Eu não gosto de fazer médio para trás. Eu não faço médio para trás. Eu só faço médio para frente, tá? Então, assim, eu não gosto de transformar uma operação perdedora em mais perdedora ainda. Tá? Eu prefiro estopar, eu estopo e espero a próxima oportunidade. Por quê? Porque aí eu estou sempre vivo para a próxima oportunidade. O meu racional sempre é estar vivo para a próxima. Então, se eu fui bem nesta, eu consegui fazer o meu trade positivo nessa, eu estou vivo para a próxima e para uma próxima também. Se na próxima eu já atingir meu objetivo,
deu meu dia, parei, um abraço, tchau, não preciso fazer mais nada. Falar em objetivo, né? E conta para o pessoal qual é a sua meta de day trade, porque você é um especialista em day trade, você faz bastante day trade, a gente vai chegar lá. Mas qual que é a sua meta? Porque tem gente que acha que 1%, 2% não é meta. Conta aí, por favor. A minha meta eu tenho duas questões, né? Eu separo as minhas contas. Então, eu tenho uma conta onde eu só opero position, né? Eu faço operações de opções, position e tal. E eu tenho uma conta que eu opero só day trade. Então, eu explicar uma coisa para vocês. Eu moro há 3 anos aqui no Canadá, tá? Eu vivo aqui no Canadá das minhas operações de day trade. E a minha meta diária é 1,5% do capital que eu tenho lá na corretora para fazer day trade. Quando chega no final do mês, no dia 30, o que deu de lucro eu saco e pago minhas contas. Eu não deixo para o mercado esse dinheiro. O meu dinheiro do mercado é outro. Eu não deixo. Então, não fico usando. Por quê? Porque eu não quero ter um dia de fúria e devolver um capital maior. Eu me policio para não ter esses dias de fúria. Então, eu tenho uma conta que eu opero só day trade. E eu vivo daquilo ali. Entendeu? Eu não mexo no restante. Eu deixo ali. Chega no final do mês, o dinheiro que eu arrecadei, minha meta é em torno de 1,5% do dia, tá? Eu tenho para mim, assim, não tenho problema em falar valores, eu tenho essa conta para day trade de 100 mil reais, eu quero fazer 1.500 reais por dia. Tá? Aí, normalmente, assim, graças a Deus, a maioria das vezes eu faço bem mais do que a meta. Mas por quê? Porque no dia seguinte, eu já saio, eu estou na frente da minha meta. E só para te ter uma ideia, assim, quem é meu aluno sabe, eu mostro lá ao vivo para eles, eu mostro sempre, eu vou passando acompanhamento. Esse mês, no dia 14, eu já tinha batido o que eu queria para a meta, e agora eu estou operando pequeno, então eu estou operando bem pequenininho. E continuo fazendo diminuir minha mão em 5 vezes o tamanho da mão, eu diminuí e continuo fazendo meus 1.500 por dia. Meus 1.500 por dia, 2.000 reais por dia, já é o extra, entendeu? Para que eu não esteja mais correndo um risco. Continuo estopando com a mesma quantidade de pontos, continuo fazendo parcial com a mesma quantidade de pontos, só que estou fazendo menor. E é legal falar o seguinte para quem está... porque muitas vezes quando a gente fala em valor, a pessoa pensa no valor e não pensa no percentual. Se ele tivesse 10 mil reais na conta, ele iria atrás de 150 reais. Ah, mas 150 reais eu não faço nada. Faz. Faz. No longo prazo tu faz, porque, olha, eu vou dizer, 150 reais por dia. Se tu fizer 150 reais por dia, tu está fazendo 2 salários por mês, se tu tiver de acerto. E isso, em um ano, se tu pegar percentualmente, em um ano, nenhuma aplicação na história, nem o Nix Forex, nem qualquer coisa que tu imaginar aí de pirâmide que tem, vai te dar o retorno do que se tu ganhar 1,5% ao dia durante 12 meses, cara. Independente do valor que tu tenha. Portanto, não existe ganhar 1,5% ao dia, tá certo? Vai ter stop, você tem que, obviamente, olhar para um longo prazo, ter esse tipo de meta, porque eu tenho certeza que quando bate 1.500 ou 2.000 reais no dia, o Demétrio também estopa o dia, e ele vai estudar, e ele vai ajudar os alunos, e ele vai fazer outra coisa, porque a disciplina é o nome do jogo aqui para day trade. Certo, Demétrio? É isso aí mesmo. É isso mesmo. E assim, o dia que eu faço mais do que minha meta, é porque eu entrei numa boa operação e a operação está me dando mais. Né? Eu vou levando a operação, vou arrastando a operação para frente. Mas não que depois, se eu bati a minha meta e eu pegou meu stop gain, eu paro, eu não faço mais nada. Esse é legal. Eu tenho um pouquinho menos que você. Eu tenho a meta de 2% do PL do day trade para semana, então dá 0,4 ao dia,
e é basicamente o que a gente faz. A única diferença é que no começo do ano eu deposito numa renda fixa a minha despesa do ano e aquilo fica imexível. E o que eu trabalho vai ser separado. Eu tenho conta diferente também, corretora diferente, Sim. é muito parecido. Cara, eu estou anotando aqui, ó, risco retorno, operação na tendência, conta separada. Parece que a gente veio da mesma escola, sabe? Cara, você sabe que quem conversa aqui com a gente na live não pode sempre paga uma joia, né? Então você está liberado aí para fazer um compartilhamento de tela e ensinar para nós no dólar, que você é especialista, como é que é o seu operacional. Cara, conta para nós da média exponencial de 55. Eu quero saber dessa média. Antes de eu compartilhar, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou muito fluxo, né, cara? Eu sou leitor de fluxo. Mas, assim, esse sistema aqui, eu e o Peninha, que é um dos meus sócios lá, junto com o Alex Martins na sala, a gente desenvolveu esse sistema por quê? Quando tu tem muita gente que depende da tua leitura, ou que tu tenha bastante gente, tem assim, para que a pessoa não queira entender o que é tendência ou não é tendência, nós desenvolvemos lá um sistema de cores, seguidor de tendência, aonde a gente vai buscar as nossas operações na tendência. Mas o Peninha botou o nome desse sistema de macaco, Monkey. Por quê? Para o cara ficar envergonhado quando tiver verde de vender e quando tiver vermelho de comprar. Porque ele diz assim, como brigadeiro, se até o macaco da NASA sabe pelas cores que aqui é compra e aqui é venda. Não vai inventar. Tá? Demetrio, faço operações contra a tendência. O Alex, que é um cara, melhor operador de dólar que eu já tive o prazer de conviver, é o Alex Martins, que é meu sócio, é um cara institucional, entende de institucional. Por exemplo, acontece um movimento grande no dia, ele te diz, isso aí está acontecendo isso, porque isso é fulano estopando, é isso fulano montando. Isso faz uma diferença. Quem está no dia a dia lá conosco sabe o que acontece e é realmente o que acontece, tá? Então, a minha tela é muito grande, é uma tela voltada para o fluxo, mas eu vou mostrar basicamente para vocês aqui o que eu olho e também eu vou mostrar o gráfico que eu uso, que eu acho que eu tenho certeza que muitos não usam, tá? Pouca gente no mercado usa, mas ele é um gráfico de fluxo que eu uso, que é um gráfico de trades, que ele mostra para ti o número de trades. Então, eu uso um gráfico de trades. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu puxar aqui só para eu me ver aqui, senão eu não consigo. Tá aparecendo aí? Tá. Tá aparecendo? Então, vou primeiro aqui, deixa eu botar antes de mostrar. Esse é o gráfico que eu uso, tá? Ele é um gráfico de número de trades, tá? Importante lembrar aqui para quem está assistindo, se tu for operar o gráfico no dólar padrão, né? Basicamente eu olho a maioria das ferramentas de fluxo no dólar cheio, tá? Mas eu opero no dólar mini, no mini dólar, e o gráfico de trades eu também olho no gráfico futuro, o gráfico de trades, tá? Então, eu tenho esse operacional, é um operacional pro-educacional que a gente ensinou para o quê? Para que as pessoas elas tenham uma noção de tendência e que consigam operar através das médias. Então, aqui, deixa eu excluir esta média e esta média, que eu basicamente não uso no meu dia a dia, eu uso para, depois que eu entrei no trade, levar. Tá? Então, aqui, deixa eu começar o nosso dia de hoje, por exemplo. Tá?
A média azul, ela é uma média de 55 períodos exponencial. Essa média é a famosa média, quem me conhece eu chamo de capiroto, né? Que ela bate, é uma média que ela segura muito e ela basicamente, ela nos dá muitas entradas no trade, tá? Então, tu vê aqui que o que eu opero nesta média, tá? Eu uso e a média branca, tá? É uma média de 200 períodos também exponencial, tá? No gráfico de 3.000 trades. Então, eu uso ela aqui como um guia, tanto para mim como para os meus alunos, para eles entenderem a tendência do dia, tá? Então, vamos dizer, o dia hoje abriu com um gap de baixa, ele voltou e encostou na média. O que eu faço no toque da média? Tá? Eu sempre opero a recusa da média. Tá? Eu não opero nunca o toque da média ou o rompimento simplesmente da média. Eu sempre espero a confirmação. Então, o que eu vou fazer aqui, por exemplo, abrir o dia, tá? Esses números que vocês veem embaixo, para a gente conseguir falar com os alunos lá e explicar, eu uso o contador de candles, né? Então, é um indicador do Profit que vai te marcando cada candle que ele abre, tá? Esse gráfico, ele é um gráfico de fluxo, tá? Então, ele é um gráfico atemporal, ele a cada 3.000 negociações, ele forma um candle. Então, o porquê eu uso esse gráfico? Porque, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, provavelmente ele dá em torno de 5, 6, 7 candles, dependendo a quantidade de negócios que rolar naquela faixa de tempo. E normalmente quem opera gráfico, quem é grafista, o Márcio é bem mais grafista do que eu, tu vai esperar o fechamento do candle, tu não vai entrar na metade do candle, tu vai esperar o fechamento do candle. E aí isso evita de eu perder um movimento, tá? De eu perder, de pegar um impulso que daqui a um pouquinho eu vou entrar bem mais atrasado, no dólar tu pode entrar daqui a um pouquinho, um gráfico de 5 minutos, ele faz 20 pontos, e um gráfico de trades eu posso ter entrado aí 6, 7 pontos antes, porque ele atendeu o meu requisito, tá? Então, eu sempre faço a recusa, tá? Abriu, foi ali, testou o trade, beleza. Esse candle aqui que vocês estão vendo, número 6, tá? Ele tocou na média, recusou, a partir do momento em que rompe a mínima desse candle, eu entro, tá? Então, esse foi um trade, o primeiro trade do dia, que corroborou, hoje, mostrar para vocês, que corroborou com a abertura, onde a INTL, o player, operando pela INTL, né, FC Stone, ele estopou, ele estava fazendo um stop, provavelmente ele estourou margem, alguma coisa, foi um stop violento dele, ele estopou 30 mil contratos aqui, basicamente na abertura. Então, abriu, tocou lá a média, a gente estava lendo o fluxo, olhando, pegou a venda, deu uma venda aí de... Não sei onde é que está agora aqui, sumiu tudo. Mas deu uma venda grande aí, tá? Deu uma venda, eu acho que de 35 pontos, se eu não me engano aqui, tá? Pela recusa da média e o fluxo que entrou, um fluxo vendedor, tá? Logo na abertura, tá? A gente basicamente lá pegou toda essa venda aqui, tá? Beleza. Mostrar outro. Aqui, ó. Normalmente, tá? Aí o que eu faço, que eu falei para vocês que eu faço um médio para frente. Aonde eu faço um médio para frente? Então, eu peguei a venda lá no candle, 7, no rompimento desse candle. Ele desceu aqui, normalmente eu gosto de fazer uma parcial de 70% da minha mão, dos contratos que eu estou operando, entre 8,5 e 10 pontos, tá? Dependendo do cenário eu faço. E o restante dos 30% eu seguro para quê? Para eu começar a me esconder atrás das médias. Beleza. O meu trade voltou aqui, testou de novo a média, fez o teste, recusou a média, eu refaço 15%, então eu só estou mais com 30% da minha mão, aí eu vou lá e refaço mais 30%, fico com 60%,
e aí vou fazer também uma parcial, às vezes mais curta, 7, 8 pontos, depende do que o mercado me der, da leitura que eu estou fazendo, porque aqui eu estava tentando buscar a mínima do dia, né? Anterior, se eu não me engano, aqui eu acabei fazendo um médio para frente com 7 pontos, mais ou menos. Beleza, já joguei meu médio bem mais lá para trás, tá? Nunca eu vou fazer um médio para trás. Então, recusou a média, eu faço uma entrada. Recusou a média, eu faço uma entrada, tá? Aqui, essa aqui é uma outra situação, tá? Aonde eu começo... E aí nós temos aqui temos um histograma que vai nos mostrando possíveis reversões, tá? Que é tudo que a gente construiu lá, é próprio nosso, né? Então, aqui, o dólar veio, fez uma correção na média de 55. Eu não faço a operação. Por quê? Porque ele já fechou um candle acima, tá? Da média, e o histograma começou a me sinalizar uma possível reversão. Esse é um candle, é uma operação, ele poderia agora vir aqui e rasgar o fundo, eu acabo perdendo, porque eu não faço. O meu sinal, por isso que eu digo sempre que eu prefiro desconsiderar um trade que não atende o meu operacional, mesmo que ele seja depois positivo, do que arriscar tomar um stop. E aqui é uma dessas situações, tá? Que eu faço. Tá? Aqui provavelmente eu estopei ele fechou um candle acima, eu estopei a minha venda e também não entraria numa outra venda porque ele já fechou aqui e o histograma já estava me mostrando uma possível reversão, tá? Neste caso aqui, aonde eu faço uma operação aqui, a tendência aqui, ele já começou a me mostrar que a tendência estava virando para uma compra, né? Para uma possível compra, mas virou verde, eu não faço mesmo estando acima das médias. O que eu sempre espero, tá? Eu espero um reteste da média. Então, ele vai lá em cima, volta, testou a média. O candle que tocou na média é esse aqui, eu entro aqui no rompimento desse candle. Sempre, sempre, tá? Quando eu não faço uma operação, então assim, tem muita gente que me questiona questão de stop, tá? Eu stopo a operação, ela tem que estar muito boa para mim. Ela é muito boa, o risco retorno dela é muito favorável para mim quando o meu stop ele não é maior do que 4,5, 5 pontos. Eu stopo muito curto. Por quê? Porque esse meu operacional que eu uso com fluxo, com sistema, às vezes eu tomo 2, 3, 4 stopzinhos curtos, mas eu pego movimentos gigantes, entendeu? Grandes, tá? Aqui, por exemplo, provavelmente, eu não fiz essa operação, esse horário eu dei uma saída aqui, mas digamos que eu tenha entrado aqui, com certeza eu teria tomado um stop aqui, tá? Beleza, só que depois aqui, ó, ele me entregou uma operação de 80 pontos, basicamente, 60 pontos, tá? Até aqui. Então, se eu tivesse tomado 2, 3 stops curtinhos, eu tinha pego essa operação longa aqui, que me paga os meus stops e me entrega um alvo gigante. Tá? Demetrio, você tem algum sistema de alvo? Sim, tá? Aí eu tenho, vou mostrar aqui o outro gráfico que eu uso, que são sistemas de alvo. Tá? Esse gráfico aqui, no gráfico de 5 minutos, tá? Eu uso o Market Profile, tá? Eu não sou... Eu nunca me aprofundei, nunca estudei Fibonacci. Alguns alunos meus que estudam Fibonacci, alguns até são teus alunos aí, eles dizem que às vezes bate, são alvos parecidos, mas eu faço o Market Profile, eu opero, eu tenho pontos aqui no gráfico, que são essas linhas amarelas, tá? Que elas são pontos de acumulação histórica. Então, eu vou lá, seleciono os pontos mais negociados
de meses, anos, às vezes até passados atrás, que eu vou marcando no gráfico e isso aqui vai criando um histórico para mim, tá? Deixa eu ver aqui um dia. Por exemplo, aqui, ó. Aqui no índice foi que eu peguei, eu acho que ontem, que a máxima e a mínima do dia o meu ponto deu. Mas aqui, basicamente, ó, aqui era um ponto de market profile. Ontem não, foi quinta, né? Quinta-feira. Ó, então aqui deu a minha venda, eu vou buscar este primeiro ponto aqui, que era no 228, segundo ponto no 94, ele respeitou. Então eu venho. Tá? Uma outra coisa que eu uso muito, esses são pontos de market profile, né, que eu uso, que são pontos de acumulação, que também são alvos, e são pontos que eu uso para, neste caso, possíveis operações de reversão de tendência. Tá? Então, quando ele distorce muito, ele busca esses pontos e eu tento operar esses pontos também de possível reversão. Tá? No intraday, o que eu uso e respeito muito, tá? Isso com o tempo, para quem opera dólar, eu vi até que o Vasco está aí, o Vasco operador de dólar, os caras, normalmente os fundos, grandes instituições, eles não, a gente está acostumado a operar por pontos diários, né? Os caras não operam por pontos, eles operam por percentuais, entendeu? Então, eu uso esse indicador, que são as linhazinhas aqui azuisinhas aqui, que são as correções, tá? Então, aqui, 30% da máxima, 50% da máxima e 70% da máxima, que também do fundo, aí é a correção de 30%, 50% e 70%. Então, o trade de 30%, ele normalmente é um trade que dá muito bom. Tá? A correção de 30% respeita muito. Vamos botar no gráfico hoje, só hoje, para a gente olhar aqui. Ó, depois que o dólar andou, ele não rompeu os 30% em momento algum. Veio aqui, testou 30%, voltou. Veio aqui, testou 30%, voltou. Veio aqui, testou 30%, voltou. E não testou mais 30%. Não tinha venda hoje. Basicamente, não tinha venda depois que a tendência virou comprador. Eu só vou considerar uma venda de reversão, depois que ele passar para baixo da minha média de 55, que eu acredito muito, e que ele rompeu os 30% do dia. E aí eu posso procurar uma possível venda. Mas eu uso muito, isso aqui é um guia muito grande para mim, tá? Daqui, se eu não peguei um trade, nem esse trade, nem aqui, provavelmente, sempre quando ele vem fazer uma correção nos 30%, é um trade que eu arrisco, de pegar essa perna de 30% aqui e começar a trabalhar ela aqui. Não perdeu, eu não zero minha operação, continuo na operação. Tá? Muito bom. E você faz uma parcial, você me disse que 70% mais ou menos da 70% sua da minha mão. mão. O que acontece? Como eu te falei, eu gosto muito de rentabilizar minha operação para frente. Então, normalmente, por que eu faço uma parcial de 30%? Ó, fluxo, eu uso muita coisa, mas basicamente eu não sei operar. Cara, eu não sei operar no gráfico, eu só opero no Superdom, tá? E assim, cara, eu sou muito de operar agressões. Então, aqui, esse primeiro book aqui, ele é um book inteiro, é um book sem filtro, tá? Embaixo aqui eu uso um book com filtro. Normalmente, embaixo do meu Times and Trades aqui, eu tenho embaixo do meu Superdom, eu tenho um Times and Trades só com diretos, né? Operações diretas que são feitas dentro da corretora. Eu também tenho, porque às vezes de uma boletada direta, um player começa uma movimentação e ele dá a boletada direta aqui, eu vou lá no book, no Times, olhar ele. Então, eu tenho um book filtrado aqui para acima de 100 contratos, eu tenho colorido, né? E aqui eu olho as agressões. Então, eu valorizo muito. O que eu valorizo muito numa entrada são as agressões, tá? A agressão que é isso aqui? Isso aqui é o
Alguém está arriscando aqui, né? É. Eu olho muito as agressões, tá? Então, o que me faz, às vezes, confirmar minha leitura em alguns pontos ele vem fazer uma correção aqui, por exemplo, como nesse caso, veio aqui, ó, fez uma correção na média de 55, eu estou olhando já aqui, já estou olhando para o book aqui com o Times. Então, se eu vejo que, por exemplo, aqui, a Ideal aqui, ó, a Ideal não, foi a XP, ela entrou numa agressão de 35 contratos, tá? Sempre, para quem não sabe, quando aparece esse asteriscozinho do lado do número aqui, da hora, do valor, é uma agressão de mercado, tá? Então, ela agrediu nisso, tá? Nessa venda. E vem alguém, por exemplo, a Ideal, a XP agrediu, a Ideal vem junto, o Credi vem junto, o BTG vem junto, normalmente esse é um movimento que eu não deixo de fazer. Então, por quê? Porque a hora que tem parceiro numa agressão, tem movimento de mercado. E eu tento pegar esses movimentos assim, muito difícil eu perder um movimento desses, assim, só eu não estiver olhando para a tela, mas sempre que tem uma agressão no mercado, eu tento ir junto e aí eu pego nessa tela aqui, que eu leio o book filtrado, com o book sem filtro, e o Times and Trades é ordem original, né, que aparecem as agressões aqui. E também, cara, uma ferramenta que eu uso muito, que é o saldo de agressão, né? O medidor de agressão, saldo de agressão, eu deixo na minha tela. Então, por exemplo, se o saldo de agressão é comprador e ele não cai, eu também não, eu vou tentar ir junto. O primeiro agressor maior que for na compra, eu vou tentar ir junto com ele para que eu consiga aproveitar esse embalo dele. Mas aí você respeita o gráfico para sempre, mesmo que entre fluxo contrário da tendência, você não faça, e se tiver o fluxo favorável, aí dá mais motivos também para que eu faça. Entendi. Gente, tem alguma dúvida aí no operacional? Eu sei que são ferramentas de leitura de fluxo, né? O que você colocou aí, Times and Trades, Book... Nada do que eu uso, por exemplo, até o gráfico, tá? Nada do que eu uso aqui é análise técnica, tá? Para operar dólar, para operar índice, né? Deixa eu ver se eu boto o gráfico de índice aqui também para mostrar. O índice eu também uso da mesma maneira. Aqui, hoje, o operacional, a galera basicamente toda lá na sala pegou esta venda aqui, ó. O índice eu uso 10 mil trades, tá? Ele basicamente, ó, ele abriu, tinha a questão do gap, né? O famoso Fibogap aí de vocês, tinha a questão de fechar o gap, mas aí, assim, a gente estava esperando uma oportunidade de pegar uma venda, e ela deu aqui, ó. Então, ele veio, rompeu a média, tocou a média, ó, refugou a média e deu 2 mil pontos, basicamente. Isso é um operacional bem marcadinho para o pessoal educativo, né? Educativo. Esse é o operacional que eu uso para educativo, tá? Mas, assim, o que eu tento, sempre, Márcio, muito eu tento, tá? Mostrar para a galera o quanto é simples não criar o simples é não criar confusão, não procurar confusão, entendeu? Então eu uso como educacional isso e opero também essas coisas, faço esses operacionais junto com eles lá no dia a dia para mostrar para eles que isso é simples de fazer se tu for um cara regrado, tá? Daqui a gente vai partir para aí o cara que aprende isso aqui, ele começa, aí ele já vai lá para o Alex, pro Alex mostrar para ele, explicar para o cara o que é PETAX, explicar para o cara o que é, como que um institucional vê. Se ele não souber isso aqui, ele não consegue entender o restante. Por quê? Porque ele não está sabendo nem o básico, respeitar, ser um cara que tem disciplina tática para operar. Isso aqui
É uma disciplina tática. É uma tática. Se não cumprir teus requisitos, tu não vai fazer. Se cumprir, tu faz. O máximo que vai acontecer é tu tomar um stop. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Imagina que você vê a live de um cara que você admira muito, ou você assiste um vídeo, alguma coisa, e ele coloca um operacional de 5 minutos com uma média fantástica e coloca lá um sinal para você operar. Amanhã, obviamente, você vai copiar o cara, certo? Sim, sim. Sim. Eu não sei se eu vou copiar o cara. Quando alguém me apresenta uma coisa nova e assim, ó, eu olho coisas novas, eu tento procurar coisas novas, tá? Eu normalmente eu procuro ver se esse negócio tem nexo e eu vou olhar ou vou fazer um replay de dias passados. Eu não vou chegar e você operando. Se tu me disser, Demetrio, toda vez que tocar um 61 de FIBO, tu pode entrar na conta tendência que, cara, 90% vai dar certo. Eu não vou fazer, entendeu? Eu vou lá olhar, entendeu? Eu vou lá olhar se é verdade. Tá? É que amanhã eu não quero ninguém com um gráfico de 3.000 trades, nem de 10.000 trades, plotando o FIBO, porque isso aí o Demetrio estuda, tem uns 250 anos, tem um histograma ali embaixo e tem uma regra que ele fez, backtest, para poder chegar nesse operacional que dá certo para ele. Exatamente. Né? E então, outra, né, Márcio? Tem uma outra coisa que é muito diferente, cara. Eu faço todo dia isso aqui. Todo dia. Faça chuva ou faça sol, eu faço. Dá certo ou dá errado, eu faço. Por quê? Porque eu sei que no longo prazo eu acerto mais que eu erro. Então eu faço. Porque quando dá errado, você paga 1, e quando dá certo, ele te eu paga 5, 3, 2. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Alguém tem alguma dúvida para a gente tentar tirar segredo dele? Ele falou que vai mandar o histograma para a gente depois da live, inclusive. Não é isso, Dedé? Vou mandar tudo. Inclusive, vou criar um botão aqui que eu aperto e vai entrar a ordem para vocês também. Aí, um cross order para quem... Muito legal. Alguém quer falar? Ok. Demetrio, o que mais que você tem no operacional interessante para mostrar? Cara, assim, como eu opero não só day trade, né? Eu opero algumas position também, são operações que eu faço bastante, né? Cara, e como é que... Deixa eu te interromper, me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa por te interromper. Não. Como é que um leitor de fluxo ele faz swing? Boa. É isso que eu vou te mostrar agora aqui e que eu basicamente opero no meu dia a dia. Vamos botar um papel aqui. Eu vou botar um case que eu estou olhando bem aqui e que eu acabei mostrando, sempre mostrando para o... Hoje a gente acabou buscando uma operação. O que eu faço, tá? Eu uso a mesma coisa do que eu uso para day trade em papel. Eu uso em papéis, eu também uso esse mesmo operacional, tá? Então eu estou sempre aqui buscando uma tendência do ativo, tá? Sempre, tá? A diferença é que eu tenho uma planilha, tá? Que cada papel, quando dá mais ou menos 11 horas da manhã, essa planilha ela vai lá e calcula, digamos, Uzi Minas. Dando um exemplo que hoje ela foi 500 trades. Não sei quanto que foi, mas vamos dar um exemplo aqui, 500 trades. A planilha vai lá basicamente 500 trades. Mas a planilha ela vai lá e pela estimativa
pelo volume projetado, ela me diz quantos trades eu tenho que operar aquele ativo. Tá? Para quê? Para que ele chegue perto do mesmo 5 minutos. Pode ver que o gráfico ficou basicamente igual ao dos 5 minutos. Tá? E aí essa planilha ela faz o cálculo no ativo e aí eu também vou procurar as mesmas coisas. Reversão de médias e tudo. Aí eu vou mostrar aqui para ti uma coisa que eu olho muito para ativos que esticaram muito em determinadas, aonde eu busco operações, tá? De swing trade, tá? Então eu acho que o setor aqui como um todo, o setor de commodities, ele está muito forte, vai continuar forte, ele não vai perder o timing dele nesse, o índice pode dar uma corrigida, pode de qualquer jeito, mas eu acho que o timing ainda das commodities continua a tendência de alta. O que eu uso hoje a gente pegou a operação aqui e está levando a operação, montando uma operação de opções. Em cima disso aqui, ó, eu acredito, sempre quando um ativo ele ganha uma tendência muito forte, buscando um risco-retorno para mim positivo, eu não começo mais a olhar ele no diário, nem nos 60 minutos, em nada. Eu já estou procurando uma reversão maior. Então, eu vou lá para o gráfico semanal, e hoje a gente pegou essa operação e ela até andou já favorável a gente numa parte do dia, depois fechou basicamente no 0 a 0. Mas o quê? Aonde eu quero pegar essa operação? Então, eu acredito nessa média de 9, exponencial, e o ativo, ó, em momento algum, ele perdeu esta média depois que ele ganhou a tendência no gráfico semanal. Então, eu não quero que ele perca. Então, qual que foi? Eu entrei no toque da média, montei minha operação, teve gente que comprou papel, eu montei uma operação de venda de put, e se ele fechar um candle aqui abaixo, eu vou estopar. Então, meu risco-retorno é curtinho, mas eu posso pegar uma próxima pernada aqui dessa correção e ele ir embora, entendeu? Então, eu sempre estou buscando isso. Fora isso, o que eu busco, tá? Eu gosto, tá? Eu só faço basicamente swing trade. Eu não gosto de operar rompimento, eu não gosto de operar assim, qualquer outro tipo de operação. Rompimento eu não gosto de jeito nenhum. Eu sou péssimo em rompimento. Opero rompimento. Pode ser que um papel tenha notícia. Esses dias eu peguei rompimento de Klabin, deu 14, 15%, pulei fora, beleza. Mas aí também eu não tenho. O meu alvo é muito curto, tá? Eu basicamente, cara, no papel que eu quero, que eu começo a estudar, eu basicamente uso price action, análise gráfica clássica. Eu venho aqui no gráfico, começo a marcar as regiões que eu acho interessante. Beleza? Não seria esse case aqui, mas outro. Digamos que Uzi Minas ela tivesse aqui, ó. Aqui, tá? E eu tivesse várias, aqui, ó, aqui eu teria um rio, aqui eu teria uma região, suporte e resistência, aqui eu teria outra. Eu vou marcando no gráfico, vou marcando no gráfico, vou marcando no gráfico, tá? Eu gosto de pegar o cara que está lá embaixo. É o cara que já apanhou. Então agora, eu já não estou mais olhando para essas empresas aqui que subiram muito. Isso eu não quero mais. Então essa semana eu peguei a Marisa, a Mar 3. O papel apanhou para caramba. O downside dele é pequeno. Se ele fez ele foi lá numa região de suporte, tá? Se ele perder essa região de suporte, romper lá a mínima, eu vou estopar. Então meu stop é 3, 4%, mas o upside que ele tem ali naquele momento ali é de 45%. Então, e se der certo uma operação? Eu arrisquei 3% para fazer 30%, 40%, tá? É assim que eu basicamente opero. Deixa eu ver se... Basicamente, aqui, ó, Amar, tá? Então, aqui, Amar, ó. Aqui é um provável... Não sei porque não está sumiram aqui meus...
meus riscos aqui, mas aqui é uma região, ó, que é uma região de suporte, esse fundo aqui, tá? Então, ontem ele fez, quando ele rompeu essa média de 9 para cima, eu entrei, hoje ele já fechou basicamente no preço que eu entrei, mas o meu stop ele está aqui, ó, 5,98. É muito curto, 3%. Agora, olha o upside que ele tem lá, 15,25. Compensa tu arriscar de comprar um ativo a R$6 e com um stop curto, de basicamente 4%, para tu tentar buscar um alvo ali de... cara, nem sei quanto que está dando aqui, mas já dá... É muito grande o percentual que tem aqui, basicamente, para se ele voltar nas máximas. Tá? 100 e tantos por cento. É. Interessante. Então, a leitura de fluxo realmente, eu achei que você tivesse algum tipo de verificar player que está tomando o papel, fazer um equilíbrio. Cara, como eu não sei absolutamente nada da parte de fluxo, eu imaginava... Mas você faz price action, né? No swing trade, basicamente price action. Cara, eu basicamente, eu não... o que eu uso o meu conhecimento de fluxo para um swing trade, por exemplo? Eu não fico na frente do caminhão, né? Então, assim, vem vindo a carreta carregada, no comprado eu vou virar vendido, não vou, tá? Eu reparo este fluxo, mas, assim, eu não fico fazendo leitura de, assim, basicamente posição. Por quê, Márcio? Aí é uma coisa que muita gente que é nova no mercado, sei que no grupo aqui tem muita gente nova no mercado, nosso mercado ele é um mercado centralizado, né, cara? Então, digamos que, vamos dizer que aqui nesse case, a MAR 3, o SPX lá do Xavier está montando posição, tá? Como é que tu sabe se o Xavier está montando posição? A não ser que ele, lá daqui a 3 meses, depois que ele montou a posição, tu vai lá, B3, ele vai vir no relatório dizendo que ele está montando posição. Aí tu vai ficar sabendo, aí tu já perdeu o bonde da história, tá? Mas o que acontece? O cara, como nós vivemos no mercado, nós operamos no mercado centralizado, ele pode montar posição aqui por 4, 5 corretoras diferentes, e o custodiante, no final do dia, vai lá, ele compra e vende esse papel o dia inteiro para movimentar ele, para gerar volume, para trazer gente para dentro do papel, e tu não sabe que é ele que está fazendo, entendeu? Tu não sabe qual é a posição dele, tá? Então, assim... Talvez para small cap, né, para ações menores, o Thales ele faz isso, né? Ele calcula o free float da ação, né, do que tem da B3 e corre atrás desse tipo de coisa, mas é mais, vamos dizer, não é que é mais fácil. É uma coisa pontual que ele faz, que ele consegue identificar. Mas não é uma coisa fácil de tu chegar e tu ver essa leitura no dia a dia, a não ser que tu esteja operando papel no dia a dia, tá? Aí tu consegue ver alguém que tenha interesse, porque os movimentos acabam se repetindo daquele cara, né? Todo dia. Ele pode operar por 2, 3 corretores diferentes, mas tu acaba, por exemplo, muitas das vezes a gente acaba vendo o Breda, por exemplo, quando ele está montando, desmontando uma posição em Cogna, por exemplo. Tu vê, tu sabe por onde ele opera, sabe as pontas que ele está fazendo, mais ou menos, tu supõe que é ele, entendeu? Ele é o dono do papel, ele está mexendo no papel, está fazendo... Beleza. Mas não necessariamente pode ser, pode não ser. Tu está supondo que seja o cara e tu vai acompanhando porque tu está ali operando diariamente aquele papel, entendeu? Mas, igual quando a gente vê uma corretora estopando, a gente supõe que aquela corretora está estopando, a gente não sabe realmente isso aqui. Não sabe. Apesar de que hoje em dia, com esse plugin da Nelogic, assim, tu consegue acompanhar a posição da corretora, mas tem vários clientes que operam por determinada corretora. Então, é que a gente acha que a corretora estopa, não é a corretora que estopa, é o cliente que está... É o cliente dela que está estopando, né? Exato. Então, isso no dólar, tá? No intraday e assim, no mensal, no semanal, a gente consegue. Por exemplo, hoje,
tá? Nitidamente no dólar, o player que opera pela INTL estopou. Ele estopou uma posição. Porque não é normal a abertura do mercado. Com certeza ele teve uma chamada de margem, tá? Este player, e não é normal o cara na abertura do mercado descarregar 30 mil contratos em linha reta. Não é normal. É um stop. Tá? E aí depois a gente começa. Depois a gente começa a pegar as informações no mercado. Nisso o Alex lá com a gente, ele conhece muita gente, então ele acaba, a gente já sabe quem foi que estopou, eu já sei quem é que foi que estopou, qual era o preço médio dele, já tudo essas informações a gente acaba conseguindo assim pegar, porque daí tu vai lá, começa a buscar aquela posição do cara, tu vê o cara montando posição e depois desmontando. Então, mas realmente ali foi um stop, foi uma coisa pontual. Tanto que ninguém, se tu for ver, ninguém tocou no mercado, só deixaram ele estopar. Depois que ele estopou, os caras levaram. Acabou o lote. Ô, Dedé, deixa eu falar um negócio para você. Você morando no Canadá, você opera também o mercado... Como é que você faz aí? Você tem... Eu opero o mercado americano aqui, né? Pela corretora americana, né? E você escreve, como o indicador ele é proprietário, você pegou o código dele e levou para a plataforma que trabalha na corretora norte-americana, para você ter o mesmo operacional, certo? Eu na realidade, não consegui ainda botar ele para rodar no TradingView, tá? A gente está trabalhando para colocar ele no TradingView, mas aí eu já opero mais as questões das médias mesmo, né? No mercado americano. Funciona que é uma maravilha, né? Agora eu peguei o gosto de operar, não tinha mais nada para fazer, comecei a operar o Bitcoin também. Tinha uma galera me enchendo o saco para operar o Bitcoin, e eu comecei a operar o Bitcoin também com o meu operacional. E a gurizada às vezes fica mandando mensagem para mim lá do grupo, 11 horas da noite, Dedé, deu um operacional aí, vamos? Eu digo, bora, vamos, cara. Estamos pegando os trades aí. Vocês são novos ainda, vocês têm tempo para fazer essas porra. Não, minha mulher aqui já está no meu pé, cara, por causa disso. Muito bom. Moçada, já estamos aí com 1 hora de live, está na hora das perguntas. Se alguém quer colocar no chat aí alguma coisa, alguém tem algum interesse, deixa teu contato aí, Dedé. Quem quer participar da sala lá? Com a sala lá, tá? É uma sala educacional, e aí com a chegada do Alex, então a gente dá toda a parte educacional. Todo mundo que entra na sala, primeiro, deixa eu descompartilhar aqui. Todas as pessoas que entram na sala, elas recebem uma aula do operacional que a gente usa, tá? Todos os dias tem essa aula às 4:30 da tarde. Então, todos os dias, para quem é aluno novo ou aluno antigo, 4:30 da tarde, a gente tem uma sala separada. O Peninha, que é o nosso sócio lá, ele vai lá e pega quem é novo e quem está com alguma dificuldade e vai revisando o dia, mostrando onde são as entradas, aonde que deu, por que a gente fez isso. Todos os dias a gente faz isso, tá? Então, essa sala, a gente opera, com a chegada do Alex, ela deixou de ser só uma sala educacional, ela também é agora uma sala de call, por causa do Alex. O Alex é CNPI, então ele dá os calls das operações dele, e se eu ou o Peninha identificamos algum outro operacional, a gente discute alguma outra operação interessante, discute isso com ele, e ele, concordando, ele também dá o call, a gente faz uma troca de ideias, mas ele se ele achar que não vale a pena, a gente não faz. Se ele concordar, ele faz a operação. Mas o nosso intuito lá é ensinar, tá? É ensinar as pessoas. Então a gente opera dólar basicamente no fluxo, né? Nós somos operador de tendência e fluxo e ensinamos as pessoas lá no dia a dia a entender isso. E a gente opera índice também na tendência, menos fluxo e mais tendência, né?
e operando também day trade em papel, fazendo operação. É uma sala bem completa. A gente tem, assim, cara, o que dá prazer, mas eu acho que isso é uma coisa que tu passa, é tu ver o cara que está lá contigo, o teu aluno, tendo resultado, cara, no dia a dia, e também ele no decorrer do tempo, tu vê a evolução do cara, entendeu? Do jeito que ele chega para ti, e daí depois de algum tempo ele é outra pessoa, entende? Cara, isso dá uma satisfação gigantesca, assim, cara. É cansativo, cara. Eu, às vezes, 11 horas, eu tô 2 horas atrás aqui, 10, 11 horas da noite, eu acordo 5:30 da manhã, já tenho trocentas mensagens, eu respondo todo mundo, tento ajudar todo mundo, é trabalhoso, cansativo e tal, mas é gratificante quando tu vê a galera tendo resultado. E, cara, a gente realmente acaba pegando a galera na mão, tá? Levando o cara, se o cara dedicar, ele vai conseguir obter resultado. E Acho muito bonito isso, porque o educacional ele vem com pessoas sérias e dedicadas como você. O Vasco está aí também, é outro cara fantástico nesse tipo de educacional, né? E hoje eu vi um colega nosso fazendo 40 pontos no dólar e 650 pontos no índice, e ele falou assim: aqui eu fiz isso por causa disso, estou feliz, estou tranquilo. Porra, foi, para mim, orgulho demais. É muita satisfação. É muita satisfação. A satisfação, cara, eu sou um cara mais assim, eu sou bem família, gosto muito de estar em casa e tal, e eu sou bem menos emotivo que meus dois sócios, eles são muito emotivos, né? Mas no final do ano, assim, eu fiquei emotivo porque quando eu comecei a ver, quando os caras chegaram na minha mão, e tu receber daquilo, assim, mensagem de cara que tu viu que o cara tava numa ruim, entendeu? O cara tava numa ruim mesmo. E tu começou a ajudar ele, e ele, cara, virou o jogo. O cara virou o jogo total. E ele, assim, o cara vem no final do ano e diz assim para ti, te agradece, dizendo que tu ajudou a mudar a vida dele e da família dele, que ele já estava desesperançoso com o mercado. E tu vai lá e ajuda, isso dá uma satisfação, velho, que eu desabei aqui, entendeu? No final do ano, porque foi... Acontece. Esses caras, eles fazem plaquinha para você, é foda. Ó, tem uma pergunta aqui. O Pedro quer saber quais foram as suas bases para você formar o seu operacional. Cara, eu vou te falar assim... Charles Down? Não, eu não entendo nada de teoria de Down. Tô devendo essa do Down e do Elliott, essas coisas todas eu tô devendo, mas eu vou ainda me inscrever no curso do Márcio aí, na mentoria dele, eu vou aprender tudinho. Eu basicamente, tá? O que formou mesmo a minha cabeça no operacional foi a hora que eu comecei. Por que eu gosto muito do fluxo? A hora que eu comecei a entender o que o dinheiro faz no mercado, entendeu? Isso aqui mudou completamente. Então hoje eu estou sempre seguindo o dinheiro. Aonde que está o dinheiro? Aonde que é o fluxo? Para onde? Se o fluxo é comprador, se o fluxo é vendedor? Isso mudou e que formou minha base operacional. Depois disso, eu comecei, por exemplo, eu sou operador de dólar, tá? Eu opero outras coisas. Eu sou apaixonado pelo dólar. Então, o que eu faço além dessas coisas? Tem várias outras coisas que eu uso no meu operacional. Eu estudo player, eu opero o PTAX, eu opero dentro do... Eu opero regiões de liquidez, mas o que? Além de tudo isso, o que foi minha base foi o fluxo. Tá? A partir do momento que eu comecei a entender o fluxo, eu comecei a entender os movimentos que o mercado fez. Tipo assim,
eu sempre tenho essa questão do gráfico, pela questão educacional, mas se eu quiser fazer uma leitura puramente de price action, eu abrir o mercado aqui e eu ficar olhando só para a tela com o book, o Times and Trades, o volumetric price, outras coisas, ferramentas de fluxo, eu consigo fazer meu trade. Porque a hora que alguém agredir, eu ver que o interesse é para aquele lado, eu vou junto. Tá? Muito legal. Cara, dá um overview assim rapidinho de como você faz o seu rebalanceamento de carteira. O dinheiro vai entrando, como é que você divide os pacotinhos em day trade, em swing, em position? Como é que você faz? Cara, eu tenho... a minha carteira, por exemplo, tá? Eu faço... normalmente, eu tenho sempre uma ponta vendida na carteira, tá? Muita gente, o meu assessor que vive me xingando, porque eu sou meio Zé Vendinha, né? Então, ele vive me puxando a orelha aqui, que às vezes eu estou vendido maior do que eu deveria. Né? Então, estou sempre sendo chamado de margem e ele no meu pé. Mas eu sempre gosto de ficar com uma ponta vendida. E normalmente, eu tenho 30% da minha carteira vendida, tá? Da minha posição, normalmente, ela é 30% vendida. E eu, normalmente também, tá? Eu não opero, eu não faço operações em blue chips, tá? Eu não sou um cara que opera blue chips com compra de papel. O que eu faço? Tá? E aí eu acho que é um segredo de rentabilização de carteira que é uma coisa mais detalhada, mas eu uso isso para mim, até esses dias lá no grupo, troquei umas ideias com o César, que é um especialista, eu uso muito a operação de opção, mas eu vendo muita opção, muita put, então eu uso o price action para montar minha carteira. Então, digamos, JBS chegou num ponto de suporte. Eu não compro o papel. Eu vou lá e vendo a opção, a put. E eu quero embolsar aquele prêmio. E se eu fizer isso 2, 3 meses seguidos, eu consegui tirar do mercado capital para eu ter uma posição na empresa. E aí eu começo a rentabilizar com essa posição o papel. Tá? Basicamente, eu faço isso. Como eu rebalanceio minha carteira? Digamos que eu vou dar um exemplo para chegar para ser prático. Eu sempre tenho alvos, tá? Eu sou um cara mais girador. Eu não, tirando Magazine Luiza, que eu tenho há muito tempo, é uma posição minha de longuíssimo prazo, que hoje meu preço médio está uma besteira. Eu montei agora algumas outras posições que eu quero carregar por mais tempo, mas essas posições que eu tenho de longuíssimo prazo, eu basicamente não olho. Eu tenho objetivos nela. E pronto. Faça chuva, faça sol, eu estou lá. Está subindo, está descendo, ela está lá. Eu estou olhando para ela para daqui a 2, 3 anos. Pronto. Eu deixei lá. E aí, normalmente, isso é em torno de 25% da minha carteira. O restante é giro. É giro. Então, eu vou usando eu vou usando o meu price action, eu vou usando as minhas ferramentas que eu gosto de usar para fazer minhas entradas, e aí eu coloco objetivos. Então, o meu stop é o que eu mostrei para vocês aqui. O meu stop é curto e o meu alvo, ele é um alvo possível de ser alcançado. Bateu o meu alvo, é o 0, e já estou procurando outra opção, outra operação para pegar. E fico naquele giro. Tá? Esta carteira, basicamente, eu não saco. Eu vou deixando ele girar. A carteira, o único dinheiro que eu uso, e eu sugiro a todos, tá? Que tu tenha uma continha que tu vai fazer day trade e que tu pague, paga o teu celular, velho, a conta do teu celular, aqui o teu café que tu compra aqui, paga isso aqui, isso dá um prazer do caramba, velho. Tu pegar aquele dinheiro do mercado e pagar uma conta, porque tu tá te sentindo útil. Tu tá vendo o teu dinheiro fazer alguma coisa, entendeu? Então tu passa o dia inteiro ali na frente da tela, entendeu? Se tu não pegar, não tiver fazendo day trade, se tu não tirar uma grana para pagar pelo menos um café, cara, não tá valendo a pena, entendeu? Então pague
tenha objetivos, e dentro daquele objetivo, no final do mês, tu vai lá e paga uma conta, cara, com aquilo ali. Tu vai com certeza, quando alguém te perguntar, pô, por que tu faz day trade? Por que tu isso? Cara, eu faço porque eu pago a conta do meu café, eu pago a conta do meu celular com o dinheiro do day trade. E para mim é satisfatório, está dando resultado, porque eu nunca mais tirei dinheiro do bolso para pagar o celular. Eu pago com a conta com o day trade. Fantástico, muito bom para quem, né, acha que day trade só quebra as pessoas, sendo bem feito, né? Sendo bem feito, cara. A gente está chegando no final e sempre tem uma pergunta que o Anderson faz, só que o Anderson faltou aqui hoje, nós vamos puxar a orelha dele, porque não sei o que aconteceu, mas é o seguinte, o que o Demétrio de hoje falaria para o Demétrio que começou lá em 2008? Se você, com toda a experiência que você tem hoje, qual é o recado, né? Montando no carrinho lá do De Volta para o Futuro, o que você deixa de bilhete para o Demétrio lá de 2008? Cara, eu faria a primeira, assim, que eu falaria para mim, tá? Procura o Márcio, procura o Demétrio, procura o Vasco, procura o Alex, tá? Cara, tem que procurar gente que tá aí, velho, tá apresentando resultado, que isso é que faz a diferença. Se eu tivesse um Demétrio, se eu tivesse um Márcio, quando eu comecei, cara, muito dos caminhos, das pedradas que eu tomei, eu não tomaria. Será que eu seria calejado do jeito que eu sou hoje? Não sei, pode ser que não. Mas, cara, hoje o teu caminho tá aí. Para quem quer começar, tá aí, ó. Procura o Márcio, procura ali o Vasco, procura o Demétrio. É gente que vai ajudar para que tu não sofra essa porrada. Porque, cara, a quantidade de gente que desiste na primeira porrada é gigante. Tem gente que não sobrevive à primeira porrada, tá? E aí a gente está ali tentando o dia inteiro fazer então, a gente está trabalhando tua cabeça para que tu não sofra essa porrada, tá? E assim, com orientação, em companhia com o cara que está ali junto contigo, que te pega na mão, cara, é muito provável que tu tome uma porrada, mas essa porrada não vai te matar. Ela vai te machucar, mas não vai te matar. Se eu puder complementar, eu acho também que a pessoa não pode buscar o Demétrio, ou o Vasco, ou o Márcio, ou quem quer que seja, como muleta, né? Esperar que a gente vá fazer call para a pessoa. Não, procure entender como é que essa pessoa deu certo, como é que... Cara, você vive de mercado, não é possível... Aí a gente vai dar todo o arcabouço, né, todo o elemento para que se possa fazer cada um na sua melhor forma para poder servir o educacional. E agora você ainda com a sala com o Alex, né, com o CNPI, agora pode dar call, mas é interessante que a pessoa saiba andar com as próprias pernas, né, para que não fique dependendo eternamente de call, né? Cara, assim, infelizmente, esse negócio do call meio que enraizou assim no nosso mercado, né? Mas eu gosto muito, eu acho que o cara que entra no mercado e não quer aprender, ele quer atalhar, a chance dele fracassar é muito grande. Porque, assim, e eu vejo, eu acho que tu já deve ter pego pessoas assim, eu pego direto, esse negócio da muleta é muito assim, quando tu ganha, e tu ganha mais do que tu perde, é tua obrigação. O dia que tu toma um stop, o cara fica de mal contigo, assim, é um ranço contigo. Por quê? Porque ele tomou um stop, ele não sabe nem por que ele tomou um stop. Ele não sabe, porque ele não teve nem interesse de saber. Mas tu disse para ele, é assim, é assado, e ele compra, vende, né? E aí ele acha que aquilo ali é uma coisa que vai mudar a vida dele. Cara, eu tomo stop todo dia. O Márcio toma stop todo dia. O Vasco toma stop todo dia. Mas ele, percentualmente, às vezes ele nem acerta mais do que ele erra. Mas quando ele acerta, ele acerta. Entendeu? Isso é que faz a diferença. E isso tu só constrói com o tempo. E aprendendo. E sabendo por quê. Às vezes tu não precisa ter um bom percentual de acertos, mas tu tem... quando tu acerta muito mais,
o teu objetivo é gigante, e quando tu perde pouquinho, que isso é que te mantém vivo no mercado, mas que também, o dia que tu acerta, tu sabe por que tu acerta, e o dia que tu errou, tu sabe por que tu errou. Exato. E aí, isso que tu vai construindo. Porque senão vai acontecer de, muitas das vezes, tu só está posicionado nas operações erradas. Ocasionalmente, quando tu não entende o mercado, tu está esperando uma outra pessoa, tu vai acabar entrando só nas erradas. Nas boas, tu vai ficar de fora. Tá? Esse é o preço que tu paga. Exatamente. Dedé, cara, muito obrigado. Foi uma aula não só de trade, aí, de fluxo, mas de vida. Queria agradecer demais você pela disposição, né, de compartilhar com a gente. E estando aí no Canadá, né? Muito, não sei como é que está o fuso, não sei que horas são aí, mas ainda mais... 2 horas a menos aqui. Então ainda está tranquilo. O problema é quando é a mais, né? Mas, cara, brigadão por compartilhar aí, papo franco, papo reto, e muito bom ter você aí com a gente nos grupos, tá ok? Eu agradeço demais o convite, tá? Quem quiser conhecer a sala lá, sem compromisso, a gente dá 7 dias gratuitos para a pessoa conhecer. Pode entrar lá para conhecer a sala, só faz o contato lá no nosso comercial. O telefone é 31, né, o prefixo, 983 64 5515. 983 64 5515. 31 983 64 5515, tá? E aí fala lá com o nosso comercial que quem quiser conhecer tem 7 dias para testar lá gratuito. Tem certeza que não vai se arrepender, porque cara, depois que o Alex entrou, é uma aula diária, velho. É um negócio assim, cara, absurdo. É de graça. 7 dias. Exatamente. O que vai custar? Nada. Tu vai ter 7 dias de aula. Aula. Bora lá. Beleza? Obrigadão. Mais uma vez, agradeço demais, galera, o convite. Para quem também participou aí da live, para quem vai assistir depois aí, obrigado. E precisando de qualquer coisa, me procura no Twitter. Tem a galera aqui da sala, todo mundo tem meu telefone, que está lá no grupo. E brigadão aí pela participação de todos. Abração, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.